E aí galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme e para dar início ao nosso projeto eu vou falar agora um pouco sobre as peças. E eu vou começar pelo jumper. O que são jumpers? São pequenos fios condutores de energia que servem para interligar dois pontos. Não tem muito o que falar sobre eles, é basicamente isso. Agora vamos falar sobre o Arduino, nosso microcontrolador. Eu diria que é uma das peças mais importantes do nosso projeto, se não a mais importante, porque é ela que, entre aspas, manda o que as outras peças têm que fazer. Claro que é traduzido pelo código antes, mas ela que controla tudo. Agora eu vou falar sobre o botão. O botão é um componente que conecta dois pontos de circuito quando ele está pressionado, certo? Como vocês vão ver mais pra frente, quando o nosso amigo Iago pressiona o botão, na tela do nosso computador mostra tanto a umidade quanto a temperatura. Quando ele não está pressionado, o sensor é desativado. Falando agora um pouco sobre o resistor, como o nome já diz, ele resiste algo. E no nosso caso ele vai restringir o fluxo de energia elétrica. Por que isso é bom? Porque alguns componentes não suportam o que o Arduino promove, entendeu? O Arduino promove um tanto de volts, mas alguma plaquinha, algum sensorzinho é menos que isso. Então, se fizer uma ligação direta, com certeza vai queimar o nosso sensorzinho, não é verdade? Então com o resistor isso não acontece, então é sempre bom ter o resistor, saber qual é e para qual ocasião usar. Falando agora sobre a nossa estrela do projeto, o sensor de temperatura e umidade. Na verdade não tem muito o que falar sobre ele porque o próprio nome já diz o que ele é e ele se mostra mais na prática. Porém tem umas curiosidades muito interessantes. Esse sensor ele mede de 0 a 50 graus Celsius, mais que isso não. E a taxa de umidade é muito relativa, entre 20 e 90% do ar, não é verdade? Então é basicamente isso. Agora eu vou explicar a programação que eu utilizei no circuito. Eu utilizei a biblioteca DHT, que é a própria para a utilização desse sensor DHT11. Aqui nessa linha eu defini o pino digital 5 como entrada do sensor. Aqui eu apenas declarei DHT como MyDHT. Aqui poderá colocar qualquer outro nome, apenas para declaração mesmo. As variáveis que eu utilizei foi de temperatura e de umidade. Utilizei ambas como int. Aqui também você tem a possibilidade de utilizar como float. Ele também tem a chance de demonstrar casas decimais após a vírgula. Aí eu já inicializei as variáveis nessa mesma linha. O serial begin, que é apenas padrão, é apenas um número de bits que será enviado para o Arduino. Esse pin load eu utilizei para toda vez que eu apertar o botão ser demonstrado no monitor serial a temperatura e a umidade captada pelo sensor. Aqui eu faço a leitura dos valores obtidos pelo sensor e jogo dentro das variáveis. Por exemplo, a variável temperatura, eu faço a leitura e jogo para dentro dela. Aqui eu faço a leitura da umidade e jogo dentro da variável também. Essa condição se ela é um único exclusivo para o botão. Ou seja, toda vez que eu apertar o botão, ele irá demonstrar os valores obtidos. Então, se eu apertar o botão, vai escrever no monitor serial temperatura, irá demonstrar o valor obtido pelo sensor e a unidade. Esse bater é apenas para fim estético. Aí logo em seguida ele irá demonstrar a umidade, o valor obtido e aqui apenas para ficar mais bonitinho também, demonstrar a porcentagem. Aqui
esse serial é para quando o programa voltar aqui em cima, ou seja, quando eu apertar o botão novamente, ele vai pular uma linha e escrever tudo isso embaixo, para ficar mais bonitinho também, mais estético. E esse delay é apenas um atraso de 300 milissegundos. Agora eu vou testar o monitor serial, ver se está funcionando. Agora, quando eu apertar o botão, tem que aparecer os valores na tela. Aí, toda vez que eu aperto o botão, aparecem os valores obtidos pelo sensor. Agora eu vou fazer um teste. Eu vou utilizar um secador de cabelo para ver se realmente está funcionando o sensor. Em tese, ele teria que aumentar a temperatura e abaixar a umidade, porque eu estou aquecendo ele. Como pode ver, a temperatura aumentou de 27 para 44 e a umidade passou de 55 para 21, então quer dizer que está tudo funcionando certinho com o sensor. Vou fazer a apresentação agora do trabalho. O intuito do trabalho é montar um circuito que meça a temperatura e umidade relativa do ar. Vou começar pela programação aqui. Para começar é a biblioteca, né? O DHT aqui. O hardware eu apenas defini o pino 5 na saída digital 5. E esse DHT aqui é basicamente objeto. Aqui poderia ser qualquer outro nome. As variáveis globais que eu vou utilizar são temperatura e umidade. Aqui eu inicializei elas na mesma linha. O serial, que é a frequência, né, que é mandado os bits pro Arduino. Esse pin mode aqui, eu utilizei ele para o botão. Toda vez que eu aperto o botão, ele vai mostrar no painel serial a temperatura e a umidade. Aqui no void, aqui seria o sensor. Aqui eu joguei dentro da variável temperatura a medição que o sensor fez. E aqui dentro da variável umidade, a medição que o sensor fez. Aqui é a condição se, para caso o botão seja apertado, ele vai mostrar no serial a escrita temperatura e o valor pegado pelo sensor. Aqui é apenas o símbolo, né? Temperatura, graus Celsius. Aqui fica mais bonitinho. Aí na frente, quer dizer, vai mostrar escrito umidade e o valor adquirido da umidade. Aqui é apenas para questão estética, quando mostrar de novo fica na linha de baixo, e que o delay é apenas o tempo definido. Aqui no circuito, esse jumper aqui, ele é o de 5 volts. Esse amarelo é onde liga na digital, porta digital 5. O jump branco, ele é o GND. E o botão, o resistor tá ligado direto no GND. Aqui tá ligado no 5 volts, jumper azul. E o jumper verde tá ligado na saída analógica a 0. Aí toda vez que eu aperto o botão, ele mostra no serial a temperatura e a umidade.